Oi galera, Carlos de novo, Makoto, enfim, o jeito que vocês preferirem, e eu tô aqui pra falar de uma coisa desagradável. Não gosto, não quero estar falando sobre isso, mas estou aqui falando porque alguém precisa estar falando. E é sobre o degradê desagradável. Você já deve ter visto ele no Twitter, talvez no Instagram, em algum lugar, e ele é desagradável, cara. Antes da gente falar um pouquinho sobre esse degradê desagradável, tá, vamos dar um passinho pra trás e vamos entender um pouco sobre cor, beleza? Então, primeiro de tudo, a gente vai falar um pouquinho sobre a teoria de cores, mas a gente também vai tomar como base o círculo cromático, que vocês já devem ter visto em alguns lugares, aquela rodinha de cores, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso, tomando como base principalmente matiz, brilho e saturação, beleza? E aí a gente vai falar sobre matiz, saturação e brilho. O que é matiz? Nada mais do que a cor pura. Então assim, se é vermelho, se é amarelo, se é azul, essa é a cor basicamente pura, é a matiz, é o começo de onde a gente vai definir de onde essa cor vai sair. E aí tem a saturação, que é o quanto dessa cor tem nela mesma. Como assim? Se você for ver, abrir o Photoshop ali, vai ter aquelas 3 barrinhas que você seleciona o quanto você quer. Saturação geralmente fica ali no meio. E aí, sabe quando você vê aquele azul acinzentado, aquele vermelho acinzentado? Nada mais é do que isso, do que essa saturação. É que nem Londres. Já foi pra Londres? Você já foi pra Londres? Eu nunca fui, mas me falaram que é tudo cinza lá. Então assim, é mais ou menos aquilo, se você parar pra pensar. Como se você mexesse numa foto e você descesse tudo pro cinza, ali pra metade da barrinha. E aí a gente tem brilho, que a gente chama de valores também. Enfim, é uma questão que você pode encontrar tanto quanto brilho quanto como valor. Geralmente a gente usa valor mais em ilustrações, mais sobre conhecimentos das artes visuais ali. Mas você pode encontrar como brilho também dentro de outros tutoriais ou outros tipos de profissão visuais falando sobre isso. Que nada mais é do que o quanto é branco ou o quanto que é preto naquela cor específica, beleza? E aí quando a gente fala sobre o círculo cromático, né, depois de passar por essa parte de matiz, saturação e brilho, fica um pouco menos desesperador da gente engajar, né? Principalmente quando você parar pra pensar assim, pra que a gente usa o círculo cromático? É só pra selecionar a cor? É, mas a gente também usa o círculo cromático pra se preparar pra quando a gente vai fazer uma imagem. Sabe quando você vai escolher a sua primeira cor e você pensa assim, putz, eu vou pintar o cabelo desse personagem de vermelho? Não. De azul? Não. De verde? Não. Meio que ajuda a gente nesses momentos, porque, por exemplo, quando a gente tá pensando no círculo cromático, a gente também consegue se organizar a partir dos contrastes e da maneira como essas cores interagem entre elas. A gente tem, por exemplo, as cores análogas, que são geralmente cores que elas estão muito próximas ali da borda. O editor vai colocar aqui pra gente, pra mostrar pra vocês dessa ideia da analogia, dessas cores análogas. Mas elas sempre estão ali juntinhas uma da outra, então é tipo vermelho, amarelo e laranja, verde, ciano e um verde mais claro. Então essas cores que elas são muito próximas. As cores de contrastes, que elas são literalmente uma atrás da outra, assim, uma de cada lado do círculo cromático. Então, por exemplo, a gente tem azul e laranja, roxo e verde. São cores que elas são de contrastes, elas estão uma contrárias à outra, beleza? E a gente também tem as tríades, que são, por exemplo, cores que a gente seleciona de 3 em 3, quase formando uma pirâmide, quase um triângulo aqui no círculo cromático, que quando você vai rodando esse círculo cromático, ela vai selecionar essas 3 cores separadas, da mesma distância entre elas. A gente também tem outros tipos de composição de cor, mas é só para vocês terem mais ou menos uma ideia de como isso funciona e como que a gente vai falar disso do desagradável, do degradê desagradável. E agora chegando no degradê desagradável. Ai, não queria, não. Enfim, vamos lá. Qual que é essa ideia? Se vocês puderem ver aqui, né, o degradê desagradável, ele tem isso que é um rosa, um verde e um marrom. Se a gente for pegar ao pé da letra e for falar sobre a questão objetiva, literal dele, da técnica da composição de cores, tem um certo, não diria problema, mas uma certa incoerência na hora que a gente seleciona essas cores. Essas mesmas 3 cores, se vocês colocarem elas na roda cromática, vocês vão perceber uma coisa muito estranha, que é elas não estão nem em tríade, mas ao mesmo tempo elas estão um pouco em contraste. Elas não estão em uma seleção de composição de cores que é base, não é tríade, não é contraste específico, mas ela meio que adapta um pouco dessas duas especificamente. E acaba ficando essa situação em que essas cores não exatamente combinam entre elas pela escolha delas também.
E aí, pô, significa que verde não funciona com esse rosa? Funciona, se você separar só esses dois, tem a chance muito grande de você conseguir fazer isso. Me recordo de assistir algum desenho antigo de Hot Wheels em que um dos carros era rosa e verde. E eu achava incrível, né? Você consegue misturar esse verde com esse marrom? Possivelmente, dependendo da maneira como você colocar, você consegue fazer um trabalho entre essas duas cores. Talvez você tenha que mexer um pouco na matiz, na saturação ou no brilho, mas eu acho que é sim possível trabalhar elas. Agora, da maneira como está, nesse degradê desagradável aqui, como ele funciona, como ele está nesse momento, não sei se dá pra fazer muita coisa, a gente teria que mexer um pouquinho nas cores. Se a gente vai para um outro campo de pensamento, que é um campo mais filosófico, mais teórico, a gente pode pensar também sobre a questão de como que essas cores funcionam sem ser apenas cores. Pensando elas como contexto, por exemplo. Essas três cores, elas não são exatamente as cores mais estáveis, fora o marrom ali, que é uma cor mais neutra, mas todas elas têm uma certa simbologia, um certo toque que ele não é exatamente agradável, por assim dizer. Então, também tem isso, a gente pode pensar que essas cores, pela maneira como a gente entende elas, né, tipo verde de meleca, esse rosa não é exatamente um rosa natural, você não vê ele em qualquer lugar, e esse marrom aí, vamos deixar para um outro dia, né? E aí a gente pode pensar que essas cores também criam um contexto. Pô, se a gente separasse essas outras três cores, né? Pegasse essas três cores. Pegasse essa mesma composição que a gente fez no círculo cromático e escolhesse outras três cores, talvez a gente conseguisse aguentar elas melhor. Mas nesse caso, realmente fica um pouco mais difícil. Por isso que muitas pessoas olham e chamam essa de unpleasant gradient. Ou como vocês podem ver, um degradê desagradável. Beleza? E agora, finalizando o vídeo, né? Primeira coisa, segue a Imago em todas as redes sociais e deixo o desafio aqui pra vocês, artistas, de pegar essa composiçãozinha de cores, então pegar o degradê desagradável, o unpleasant gradient, e fazer uma arte com elas. Significa que não dá só porque é desagradável? Claro que não. Eu quero ver o que vocês conseguem fazer, segue a gente e postem essas artes e marquem a gente pra gente saber e a gente conseguir ver também, beleza? Vai ter bastante conteúdo diferente daqui pra frente também, então espero que vocês sigam a gente, acompanhem com a gente e deixem nos comentários as coisas que vocês quiserem escutar ou falar sobre, beleza?